E se eu orar ali e a dor de cabeça não passar? Ela tem medo. Ela vai evangelizar, ela até fala de Jesus para alguém, mas ela tem medo de fazer as mesmas obras que Jesus ele fazia. De passar adiante, de ter essa ousadia, de ter essa intrepidez que Jesus ele tinha. Aqui a Bíblia diz o quê? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Então Deus ele sempre nos manda ir mais além. A palavra de Deus, ela sempre nos manda ir mais além, a arriscar, a crer no impossível. Deus, ele sempre vai fazer isso com você. Ele sempre vai fazer você acreditar naquilo que é sobrenatural, porque a palavra de Deus, ela vem para isso. Ela vem para fazer o sobrenatural na nossa vida. Ela vem para nos fazer sair do natural. Ela vem para nos fazer dar um passo mais adiante. E muitas vezes, porque a pessoa ela teve uma decepção no passado, ela não consegue ir mais além. Muitas vezes porque a pessoa de repente abriu uma empresa e a empresa faliu, só que Deus está mandando ela abrir a empresa. Ela tem medo. Ah, mas eu já abri e não deu certo no passado, então eu não vou tentar, eu não vou arriscar. Ela quer se sentir ali segura. E quando você está ali seguro, você não vive o milagre de Deus, porque você continua tendo as mesmas atitudes. Sempre que você continuar ali na sua segurança, tendo as mesmas atitudes, você vai ter os mesmos resultados, nada vai acontecer. Agora, quando você for adiante, quando você arriscar, quando você for além da sua limitação, você vai ver o milagre de Deus. Você vai ver coisas diferentes acontecendo na sua vida. Porque você precisa sair dessa tua limitação, daquele seu mundinho, daquilo que Deus ele manda você sair. Ele manda você ir adiante, ele manda você ir além. E muitas vezes é preciso você arriscar a crer em Deus. Não, eu vou fazer isso porque Deus ele está mandando. Eu vou fazer isso porque eu creio que Deus ele falou no meu coração. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E muitas vezes é isso que acontece. A pessoa ela decide andar pela fé. Todos nós que estamos aqui, nós decidimos a crer em Deus e começar a andar pela fé, pelaquilo que nós cremos e não por aquilo que nós vemos. E aqui os discípulos, eles tomaram a decisão, eles entraram no barco. Só que eles entraram no barco, eles começaram a ser açoitados pelas ondas. E muitas vezes, porque o medo está no coração da pessoa, as ondas elas vêm para açoitar e a pessoa ela começa a olhar para as ondas. Aqui diz que o vento, ele era contrário. E muitas vezes na sua caminhada com Jesus, quando você está andando pela fé ali, você está andando naquilo que é sobrenatural, o vento ele é contrário. Você começa a olhar, você orou ali pela sua empresa, você orou pela sua situação financeira, aí vem o vento contrário, aí vem o ruído do inferno, vem aquelas situações do inferno para te desanimar, para te fazer parar. Aqui eu gosto bastante de uma pregação que o pastor Jaime ele dá, que ele fala do Vale de Ossos Secos. E ali diz que o inferno começou a fazer um ruído enquanto o Ezequiel ele profetizava. E muitas vezes é esse ruído que o inferno ele faz, é o vento contrário. Apesar de você ter acreditado em Deus, tudo parece ser contrário. Parece que a tua oração ela não deu certo, a tua oração ela não funcionou. É esse vento contrário. Só que quando uma pessoa ela tem o medo no coração, ela começa a olhar para o vento e ela começa a parar. Ela começa a desanimar. É aquela pessoa que tem orado pelo esposo, tem orado pelos filhos para eles saírem das drogas. Só que muitas vezes ela chega em casa e o vento é contrário. O filho ele ainda não foi liberto. O filho ainda não está servindo Jesus. Ou pelo contrário, ela chega em casa, ela realmente pega o filho ali se drogando. Então, muitas vezes aparece esse vento contrário, mesmo diante de uma ordem que Jesus ele nos deu, porque quem havia dado a ordem aos discípulos aqui? Havia sido Jesus. Havia sido Jesus que havia falado para os discípulos entrarem naquele barco. Só que mesmo eles obedecendo a Jesus, aqui diz que as ondas, elas tentavam açoitar o barco. E muitas vezes é assim que acontece na nossa vida. Nós oramos, nós determinamos, nós cremos em Deus, nós decidimos andar ali no sobrenatural.
e aí as ondas elas vêm para açoitar. O vento ele sopra, o vento ele é contrário. As circunstâncias, as situações que aparecem diante dos teus olhos diz que deu tudo errado, que não deu certo, que não valeu a pena você acreditar em Deus. E se o medo ele está no teu coração, você começa a ser dirigido por essas ondas. Você começa a ser dirigido por este vento contrário. Ah, realmente não deu, não vai dar certo. Ah, realmente o que eu estava pensando não era verdade. A pessoa ela começa a ser levada por este vento contrário. Ela começa a ser levada por esse barulho das ondas. Ela começa a dar ouvidos àquilo que o diabo está dizendo, porque o medo ele está ali no coração. A insegurança ela começa a bater. Porque imagina só, eles estavam ali no barco e as ondas açoitando o barco. E o vento ainda para ajudar era contrário. Muitas pessoas, se ela tem o medo no coração, se ela tem o espírito do medo na vida dela, ela começa a vir a insegurança. Quando as coisas elas começam a ser contrárias da tua determinação, daquilo que você orou, daquilo que você acreditou ali em Deus. Quando as ondas elas começam a aparecer, o vento começa a ser contrário, as ondas elas começam a açoitar ali o barco que você tem entrado. Muitas vezes, se a pessoa ela tem o medo no coração, se aquele servo de Deus ele teme, começa a vir insegurança. E a insegurança faz com que aquela pessoa ela pare. Amém? Por isso que nós estamos pregando aqui hoje o quê? Que você tem que lançar fora o medo. Você tem que deixar o perfeito amor ele reinar na sua vida. Você tem que deixar aquele entendimento, aquela revelação que Deus ele trouxe ao teu coração ser maior do que qualquer medo que venha sobre você, do que qualquer vento contrário, do que qualquer barulho das ondas. Não importa o barulho que o inferno ele esteja fazendo, aquilo que Deus ele falou ao teu coração, ele vai cumprir. Ele vai cumprir, ele vai mudar a situação na sua vida, contanto que você continue crendo, contanto que você não saia do barco. Porque os discípulos, eles poderiam pensar, ah, não, tá vindo, o vento tá contrário, olha esse barulho das ondas, é melhor a gente sair do barco. É melhor ir nadando, é melhor tentar achar espaço ali, tentar nadar, tentar um socorro aqui, alguma coisa. Mas não, eles permaneceram ali. Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eles já estavam distante da terra. Eles já estavam distante daquilo que era natural, daquilo que era a segurança deles. Porque o vento era contrário. Versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Então, aquela pessoa que teme, mesmo diante de um milagre de Deus. Aqui diz que Jesus ele ia andando sobre as águas. Isso é um milagre, não é? Você vê uma pessoa andando sobre as águas, é um milagre, é algo sobrenatural. Mas mesmo diante do sobrenatural, eles conseguiram enxergar o mal. A pessoa que teme, mesmo diante do milagre de Deus, ela consegue enxergar o mal, ela consegue ver o mal, ela consegue ver fantasma onde não existe. Porque foi isso que eles fizeram. Eles começaram a enxergar o mal. Quando a pessoa ela teme, ela só consegue ver o mal. Mesmo diante daquilo que é bênção, mesmo diante daquilo que Deus está realizando, ela só consegue enxergar o mal. Aqui diz que eles enxergaram, eles viram Jesus como se Jesus ele fosse um fantasma. Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se é tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aqui diz que Pedro, naquele momento, ele tinha ausência de medo. Porque aqui diz que os outros discípulos, eles temeram. E quando você tem essa ausência do medo na sua vida, você consegue caminhar com ousadia. Jesus, ele falou, Pedro, ele disse a Jesus, Jesus, se for o Senhor, me manda ter contigo. Me manda fazer o mesmo que o Senhor está fazendo. Então, quando você tem essa ausência de medo, você consegue fazer as mesmas obras que Jesus ele fazia. Você consegue caminhar ali sobre o impossível. Você consegue caminhar sobre as águas. Porque foi isso que Pedro ele fez. Era a ausência de medo ali. Pedro ele tomou uma decisão. Ele decidiu ali fazer o mesmo que Jesus ele fazia. Os outros discípulos eles continuaram ali no barco, mas Pedro não. Os outros discípulos eles continuaram temendo
batendo ali. E quando o medo ele está fora do teu coração, ele está fora da sua vida, você consegue caminhar sobre as águas, você consegue tomar decisões e ter atitudes, como Pedro ele teve atitude. Ele teve atitude, ele falou: Senhor, se for o Senhor, me manda e ter contigo. E o que Jesus ele fez? Ele mandou que Pedro fosse ter com ele. Deus ele não vai negar nada a você, quando com ousadia você decidir crer na palavra de Deus. Quando com ousadia, com intrepidez, você decidir acreditar naquilo que Jesus ele tem falado ao teu coração. Amém? Graças a Deus. Vamos nos levantar, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Levanta suas mãos aos céus e vamos orar nesta hora, meu Deus. Cheios de unção, um novo dia está surgindo, é Jesus.